gente está começando aqui a atividade, né, desse seminário intitulado Crítica da Economia Política e Estudos Organizacionais, e na verdade é uma atividade complementar, né, para os alunos do programa de pós-graduação, mas é também uma atividade de cumprir, né, que alguns discentes do mestrado precisam cumprir uma carga horária da disciplina que a gente fez esse mês passado com um professor estrangeiro, né? E aí ficou acordado que a gente faria essa complementação. Só que a coisa tomou outras proporções, é muito mais do que uma mera complementação, né? Porque a gente começou a aprofundar os estudos, né? A gente vem estudando, vem discutindo, então acabou ganhando essa proporção aí em formato de seminário, né? Hoje, o seminário vai ser em 2 dias. Nós temos hoje, na segunda-feira, né, dia 8 de julho de 2019, 3 sessões, três falas, né, na mesa que já está composta. Eu, né, que sou o professor Elcemir, vou comentar a respeito da permanente crise dos estudos organizacionais no encalço de uma base racional. Em seguida, o Tiago Jorge vai comentar a respeito da crítica da economia política como alternativa à economia das organizações. E, por fim, fechando o dia, o Leandro Guedes, que vai comentar a respeito das aproximações históricas entre os estudos da administração e das organizações e a crítica da economia política. Então, assim, começando pela ordem, né, que eu apresentei dessa minha... Na verdade, não é bem uma comunicação, é mais, acho que uma preleção, né, vamos dizer assim, a respeito de uns problemas que já vem assim, ocupando, né, um pouco das reflexões que a gente vem fazendo no próprio grupo de pesquisa, né, no Trama, que tem as suas articulações com outros grupos de pesquisa no Brasil e também fora do Brasil, mas, em particular, essa discussão que a gente vai trazer aqui hoje é uma coisa que é mais próxima do núcleo aqui de Juiz de Fora, né? Embora essa discussão ela tenha ramificações e, assim, com relação à questão da crítica da economia política, todos os grupos no Brasil parece que estão aderentes a ela, né? Mas a polêmica com relação aos estudos organizacionais é uma questão mais particular nossa aqui, porque a gente tem insistido nisso, em tentar encontrar alternativa, né, vamos dizer assim, de fundamentação para aquilo que a gente analisa com certa forma problemático, né? Então essa minha fala de abertura, né, é para tentar exatamente demonstrar isso, né, que existe uma crise que é permanente nos estudos organizacionais, né? E o que a gente vem tentando fazer é exatamente tentar capturar alguma base racional desses estudos, e eu vou tentar argumentar, né, nessa preleção que é isso. Quando eu falo isso, né, para algumas pessoas, as pessoas às vezes não... Muitas pessoas que já compraram essa ideia, já concordam, né, de que é uma crise permanente, né? O estudo está sempre em crise, é um traço que é marcante dele, né, historicamente falando. E só que eu vou tentar demonstrar um pouco isso a partir de algumas chaves de análise, né, dessa crise, mas aí eu já tenho um elemento de argumento, né, que essa crise ela é de berço, ela é de nascedouro, né? Então não houve necessariamente aí um desvio no caminho, né? Ela já nasceu problemática. E eu vou tentar demonstrar que a saída dessa problemática, uma saída alternativa, né, está na colocação correta da relação entre a economia e os problemas sociais, né, pela matriz da crítica da economia política. Então, assim, eu vou tentar desenvolver esse argumento até o final, mas vou passar para o problema da crise permanente, demonstrando por que há uma crise permanente nos estudos nacionais e por que eu acho que ela é estrutural, né, no sentido de que ela é interna a esse próprio campo. Um primeiro momento que eu acho que é importante fazer aqui uma distinção de partida, para não gerar muito ruído, entre o que a gente chama de pensamento administrativo gerencial e estudos organizacionais. A gente separa isso para dizer o seguinte: o pensamento administrativo gerencial, que daria para te falar aqui mais longamente, mas eu não vou abrir isso, ele tem um desenvolvimento muito próprio, grudado com a economia do século XIX, chamada economia prática do século XIX, ali numa linha que vai culminar no marginalismo. E o pensamento começa com Jevons no século XIX, mas que culmina mais fortemente no marginalismo.
O pensamento administrativo gerencial está muito mais grudado às demandas fáticas, né, da produção, das demandas dos agentes práticos, e ela tem alguma dificuldade científica na medida em que ela, de certa forma, expressa exatamente essa consciência dos agentes práticos, né? Então ela está, ao mesmo tempo que ela está grudada na imediaticidade das coisas, ela tem um certo problema de fazer produzir uma ciência de fato, porque ela tem uma tendência a se tornar apologética, né? A crítica com relação à dinâmica econômica. E aqui não vou abrir outras questões, né, só para diferenciar isso, pontuar isso. De outro lado, os estudos organizacionais têm outra gênese, que é esse que eu vou tentar trabalhar hoje, né? Que aqui eu vou considerar os estudos organizacionais como se fossem, né, eu sustento esse argumento de que eles são desdobramento da sociologia como ciência parcelar, né? Ou sociologia das organizações, se vocês preferirem. E ela vai ser posta, historicamente, de modo relativamente cindido da história e da economia, né? Acaba que nos estudos organizacionais há uma tendência de fazer estudo das organizações por meio de conceitos muito gerais, né? Pouco explicativos da realidade. E é curioso que exatamente sociologia, economia, né, história, e evidentemente aí o seu aspecto também da administração, eles se apresentam como coisas separadas, né, impedindo a possibilidade de uma apreensão dos nexos objetivos e eliminando no plano teórico, né, no plano das ideias, a determinação fundamental de que a realidade é um complexo total em mudança e que é possível compreendê-lo aproximadamente, né, ou compreendê-la aproximadamente. A sociologia das organizações, isso é curioso, ela tem uma tendência à abstração na exata medida também que ela é muito mais distante dos problemas práticos imediatos da gestão, né, da dinâmica econômica, né, ela está mais recuada. Mas é exatamente esse recuo que permite à sociologia algum ímpeto crítico, algum ímpeto reflexivo, né, algum ímpeto questionador. Mas, ao mesmo tempo, por estar marcada dentro de uma tendência mais abstrata, né, a gente poderia dizer que as suas aquisições elas são discutíveis, né? Então, assim, feita essa diferenciação, eu vou explorar um pouco mais, evidentemente, o que são esses estudos organizacionais, mas eu queria, de partida, diferenciar. Então, estou tratando dessa segunda tendência, né, de desenvolvimento. E eu queria considerar esse desenvolvimento a partir, como eu já disse logo de início, né, a partir de 3 chaves de análise. Uma que é o desdobramento das ciências parcelares na transição entre os séculos XIX e XX. Isso é um elemento que eu acho importantíssimo para a gente compreender o que é os estudos organizacionais e no que ele culminou, né? O segundo ponto, que é tão importante quanto, que é a renovação do idealismo a partir de 1960, né, no século XX já. E o terceiro ponto, que é uma certa reação ao positivismo, que vai ficar mais claro assim, a partir dos anos 80, mas ele começa para e passo nos anos 60. Né? É óbvio que existem outras chaves, certo? Existem muitas outras chaves. Aqui eu estou me limitando mais às chaves no plano das ideias, né? Mas a gente poderia explorar, eu acho, mais fundamentalmente algumas chaves de leitura mais concreta, mas eu vou me abster de fazer isso agora, né? E qual que é o resultado da conclusão da investigação dessas análises, né, que eu posso adiantar, né? Que o que, de modo geral, acaba se constituindo, né, como campo interdisciplinar, né, os estudos organizacionais como campo interdisciplinar, sem uma base científica mínima. É um campo aberto às variantes do irracionalismo, que eu vou comentar aqui em algum detalhe, e dominado por um subjetivismo que recusa as determinações materiais do complexo econômico, ou seja, da dinâmica do amplo complexo econômico, né, que forma a base, né, vamos dizer assim, da sociedade, e que quando aceita esse complexo econômico, o reifica, como nas tendências da economia das organizações, que depois a gente vai abrir aqui também, né? Então, com relação ao primeiro ponto, que é o chamado desdobramento das ciências parcelares, né, nessa transição do século XIX ao século XX, eu acho que é interessantíssimo assim, da gente recuperar os efeitos que a divisão social do trabalho teve sobre o desenvolvimento dos campos científicos, né? Tem uma coisa que eu acho que é interessante, porque à medida que a gente compreender esse efeito, a gente entende como é que o próprio estudos organizacionais já nasceram em crise, né? É uma crise já de berço, como eu disse.
ou de útero, né? Fica ainda mais, né? Porque ninguém nasce, né, do berço, né? Enfim. Mas eu recupero aqui, essas ideias não são todas, né, evidentemente minhas. Tem um autor que para mim é muito importante, que é o filósofo húngaro, o Lukács, né? Que na minha opinião é um autor que ajuda a gente a jogar luz sobre esses problemas, né? Tem uma discussão que eu acho que é muito interessante e que passa até pelo senso comum, de certa forma. Todo mundo eu acho que já ouviu isso de alguma maneira, né? De que as ciências foram se especializando porque elas foram se avolumando e acumulando tamanhas aquisições que tornou-se impossível de um único indivíduo abarcar todas essas, né, essas várias áreas, vários campos, né? Essa é uma ideia muito comum, né? Ela circula entre nós com bastante presença. Só que eu acho interessante do Lukács é que ele interdita essa tese, né? Ele diz o seguinte: olha, as razões, né, dessa divisão, ou seja, dessa especialização dos campos científicos, ou uma divisão do trabalho, se vocês preferirem, né, as razões são outras, né? Elas residem, e é o argumento dele, palavras dele, né, no tipo, na tendência do desenvolvimento das ciências sociais modernas. Então, não necessariamente só porque elas se avolumaram que os homens se tornam incapazes. Ele tem um exemplo que eu acho muito bom, que inclusive é muito emblemático, né, que é com relação ao Max Weber. E assim, por que eu vou falar do Max Weber várias vezes aqui? Porque ele, na minha opinião, ele é autor decisivo para a gente entender os estudos funcionais, porque remonta a ele, né? A sociologia das organizações remonta a Weber e esse amplo campo dos estudos nacionais, na minha opinião, também remonta ao próprio Weber, né? O Lukács considera esse sociólogo alemão, né, muito emblemático esse tipo de desenvolvimento, né, que eu estava chamando a atenção, né, do tipo de desenvolvimento social da divisão entre os campos científicos. Por estabelecer, o próprio Weber, né, por ele estabelecer uma sociologia como uma ciência parcelar. E tem lugar especial para a nossa discussão aqui, na medida em que, como eu já chamei a atenção, né, a sociologia das organizações tem berço nessa tradição weberiana. O que o Lukács está chamando a atenção? Havia, de fato, uma ambição desses homens de construir a sociologia como um campo autônomo, um campo científico próprio, né, autônomo. E a gente aprende, inclusive, e aliás, vem isso como virtude, né? A fundação de um campo científico autônomo como uma virtude, né? Mas o que é exatamente interessante que o Lukács vai demonstrar como é que isso é um vício, na verdade, né? Então, se apresenta o vício como virtude, né? A gente aprende a interpretar o vício como virtude. Por que o exemplo é tão interessante do Weber? Porque o Weber ele era notoriamente uma enciclopédia ambulante, né? Na época que ele estava vivo ainda, era esse o apelido dele, né? Lá vai a enciclopédia ambulante, né? Tamanho era o domínio que ele tinha das mais vastas áreas do conhecimento, né? Para quem conhece o Weber, assim, ou pouco dele, assim, você começar a ler e tal, né, você fica realmente muito impressionado. Porque assim, domina a música, domina a religião, né, domina a filosofia, domina aspectos da história, aspectos do direito, aspectos da religião, já falei, da própria economia, enfim. Ele no mesmo indivíduo estava o economista, o sociólogo, né, o historiador, né, o político, né, que é bom lembrar que ele teve atuação política destacável, gostava da filosofia. Aliás, isso é uma das coisas interessantes que torna a sociologia dele tão volumosa no sentido de não ser rasteira, né, de ser complexa. Tamanho também era a afinidade que esses alemães, né, assim como outros da mesma época, tinham com a filosofia. Só que o Lukács ele vai interditar e dizer o seguinte: olha, apesar de todo esse conhecimento profundo e diferenciado que o Max Weber tinha, né, não havia nele, palavras do próprio Lukács, nenhuma sombra de um universalismo real. O que é esse universalismo real? É a integração e interpenetração que levam ao conhecimento, e grife, né, de interconexões reais do desenvolvimento social. Eu queria grifar interconexões reais, né, com um elemento destacável nesse ponto. E por que não havia, né, esse universalismo real? E aí o próprio Lukács nos ajuda a ver, apontando duas razões que eu acho que são interessantíssimas, né? A primeira é que a sociologia
né, como ciência parcelar, portanto, como campo autônomo, né, atendia de fato a uma expectativa da época histórica, né, de se conhecer a legalidade e a história do desenvolvimento social separadas da economia. Então, a fundação da sociologia, portanto, como um campo autônomo, queria exatamente, de modo consciente, deliberado, afastar esse estudo do desenvolvimento social da economia. Né? Por quê? Porque estudar o desenvolvimento social e humano a partir da economia tornou-se, no final do século XIX para o início do século XX, extremamente perigoso. Né? Era uma coisa muito complicada e potencialmente comprometedora. Porque ao você escavucar a economia, você estaria fadado a alcançar os problemas da produção da riqueza, você chegaria aos conflitos sociais e às classes sociais, você teria que tratar da luta de classes e assim por diante, tornando a sua posição como intelectual extremamente complicada numa fase, tem que lembrar, do século XIX para o século XX, né, de conturbações históricas profundas, né, de grandes transformações. E evidentemente os intelectuais daquela época, inclusive o próprio Weber, queriam se afastar desses problemas. Né? A segunda razão é que, ao mesmo tempo, isso é interessantíssimo, né? Ao mesmo tempo que isso sucedia, a própria economia caminhava para uma direção que se afastava dos problemas da produção e cada vez mais estacionava na circulação das mercadorias, abandonando os problemas, né, que são mais contraditórios da produção e se agarrando mais à circulação. Não é por acaso que o próprio Max Weber também faz esse deslocamento, isso é muito curioso na sociologia, mas esse não é o ponto mais importante. Né? O ponto mais importante é que a própria economia ia tentando se afastar dos problemas sociais. Não queria mais discutir esses problemas da desigualdade. Né? Isso era muito socialista, né? Isso era muito comprometedor, novamente. Volto a dizer, problemas sociais, esse tipo de questão social, essa coisa não soava muito bem. E a economia, naquela época, passou a cada vez mais ser dominado pela teoria da utilidade, que eu já chamei a atenção aqui, em que o pensamento administrativo gerencial está mais grudado, assentada na ideia, né, do reino do consumidor, né, e da tendência universal ao equilíbrio, que introduziu, e esse é o ponto que eu queria destacar, cada vez mais a matematização formalista, né? E aqui eu vou dar um nome para isso aqui, eu vou dar nome, né? Vou usar a nomenclatura que se consagrou para isso, que é o chamado racionalismo formal, que eu vou voltar a esse ponto mais adiante, né? Abandonando qualquer projeto de se estudar os nexos entre a economia e os problemas sociais. Então a economia vai ficando cada vez mais quantitativa, né? E vai ficando, assim, isso é uma tendência muito forte no planeta todo, aqui de fora, inclusive, a gente vê isso também. No departamento de economia próprio aqui, enfim, essa coisa que depois ganhou o nome da ortodoxia na economia, né, de ser apenas a matematização e tudo mais. Enfim, vocês vão entender, não estou fazendo crítica à matematização, já eu vou explicar. Então, assim, mediante essa especialização, né, da sociologia frente à economia, em particular, que eu estou destacando um pouco mais, o fato de Max Weber possuir um conhecimento, portanto, enciclopédico, né, não superava o obstáculo de se fazer com que houvesse aquela interpenetração das ciências como condição para o conhecimento das interconexões reais. Né? E eu adiciono a essa conclusão a presença do chamado neocantismo na própria tradição weberiana, que garantia certo relativismo, né, com relação aos fatores que condicionam a realidade. Né? Há uma igualdade formal nessa sociologia entre todos os esforços sociais, né? Então, economia, direito, política, religião, né? Há uma posição kantiana de que, assim, todas essas forças têm o mesmo peso, né? Só que é curioso, né, como é que o próprio Max Weber, assim, você leu o Max Weber, você percebe que ele mesmo se trai em vários momentos, porque ele era, vamos dizer assim, ele cedia, né, ao ímpeto de afirmar que havia sim fatores preponderantes e quais eram, né, na sua visão, a religião e o direito, né, fundamentalmente. Mas nós sabemos, na verdade, que o fator preponderante é a base econômica, né, aquilo que cria as condições objetivas de existência de um direito, da religião e assim por diante. Só que eu acho interessante, quando a economia entra em jogo, não quer dizer que no Weber não tem a economia, entendeu? Há economia.
Só que quando ela entra em cena, ela já se mostra totalmente impotente como fator explicativo. Ele é muito mais um resultado, inclusive, da dimensão cultural do que um fator, de fato, explicativo, né? Então, ou seja, essas coisas estavam divididas, né, para o Max Weber, né? Então tem a economia, tem a sociologia, tem, né, o direito, tem a religião e assim por diante. E tendo, portanto, os chamados estudos organizacionais sua base nessa sociologia das organizações, como um tipo aí de subcampo, né, dessa ciência parcelar, podemos considerar que talvez os próprios estudos organizacionais sejam essa aglutinação problemática, né, de sociologia, de economia, como ciências parcelares, né? Aliás, eu acho que é até interessante, assim, os estudos sociais é como se ele fosse quase um sintoma desse problema que é a história. E ele é sintomático porque o próprio sintoma do problema tentou já ser combatido algumas vezes, por duas formas que eu vejo, tentativas muito claras, né? Uma vocês devem conhecer, de modo o pessoal da administração em geral conhece, desde a graduação, que é a chamada teoria dos sistemas, que tentou, né, juntar sociologia com termodinâmica, com psicologia, com física, com astronomia e tal, para criar toda uma meta-teoria para dar conta dos fenômenos, né, sociais que são complexos, né, e em que essas coisas todas realmente estão emaranhadas, né, mas eu acho que o resultado é profundamente discutível, porque se mostrou extremamente artificial e abstrato, né, essa teoria dos sistemas. E mais recentemente há a tentativa de versões do realismo crítico, isso o pessoal do mestrado deve conhecer, que também tentam abarcar vários problemas, né, como se fosse uma espécie de meta-teoria, tentando resolver esses problemas todos, mas eu acho que apresenta ainda um destino semelhante dessa teoria dos sistemas, né? Então, dada essa aglutinação problemática e as dificuldades avaliativas desse próprio trajeto científico, né, que essa divisão toda impõe, é possível apreender um dos contornos dessa permanente crise dos estudos organizacionais, né? E aí eu posso ser muito mais contundente, né? Dizer o seguinte, fazer uma pergunta, né? Em que medida de fato estamos nos estudos organizacionais desvelando as interconexões reais do desenvolvimento social, dada a conexão que é sempre historicamente determinada entre os problemas sociais e a economia, né? Eu acho que os estudos organizacionais têm dificuldade de fazer isso, exatamente porque é esse campo que tenta aglomerar coisas, né, de modo à la Weber, né, digamos assim, uma expressão de um weberianismo, né. Agora, e não adianta também, eu acho que essa é uma solução muito fácil, mais simples, dizer assim, não, a gente resolve isso tudo afirmando que os estudos organizacionais é um amplo campo interdisciplinar. Isso para mim não resolve o problema. Você continua afirmando que existe um problema, ou seja, um amplo campo interdisciplinar que não tem uma base científica mínima e a gente não consegue avaliar para onde a gente está indo exatamente porque não tem essa base, né? Porque é uma aglutinação problemática de coisas. Esse é um ponto primeiro, né? Uma chave de análise primeiro. Mas isso aí está muito atrasado, né? Assim, muito recuado no tempo, né? No século XIX, no século XX. Mas tem uma outra coisa, uma outra chave de análise que eu acho que é interessante, que se soma a essa, né, evidentemente, que é a renovação do idealismo a partir de 1960. E esse ponto aqui eu acho que é da maior importância, porque inclusive está mais próximo da gente, né, e ele ajuda a caracterizar muito bem os problemas que os chamados estudos organizacionais acabam enfrentando também. Com relação a essa renovação do idealismo, eu queria também aqui considerar apenas alguns elementos, eu não vou conseguir abrir todos, mas que vai ter ressonância com o ponto seguinte da reação ao positivismo, né? Mas é uma coisa assim, realmente, que eu considero realmente muito interessante, né? Você veja bem, por um lado, você tem o desenvolvimento dos chamados estudos organizacionais, né, como um campo mais formalizado de pesquisa no pós-Segunda Guerra Mundial. Aí que ele começa realmente a ganhar sua forma, né? Tem estudiosos que começam a escrever livros, tornam famosos, estudos organizacionais, né? Organizational Studies, né? Aí começam a ver, um pouco depois aparecem algumas revistas, já tem pessoas se autodeclarando, né, teóricos das organizações, assim, então a coisa começa a se constituir de um modo mais formal, né? Vai começar a formalizar. E é curioso que esse desenvolvimento na pós-Segunda Guerra Mundial está sob domínio
de correntes, né, ou de pensadores que mantinham diálogo com os clássicos da administração. Isso é muito interessante, né? Por exemplo, o Simon e o Marsh, que são, aqui me vem na mente a primeiro momento, o diálogo principal deles era com o Taylor, né? Assim, estavam ali discutindo com o Taylor, né? Então essa é uma marca muito interessante. E era dominante também a leitura parsoniana, né, do Talcott Parsons, naquele período, que se convencionou chamar de funcionalista, né, e que virou inimigo, um dos inimigos mortais. Daqui a pouco eu volto a falar sobre a rúbrica do positivismo, né. Só que eu acho interessante, esse desenvolvimento que vinha no Segunda Guerra Mundial, pós-Segunda Guerra Mundial, ele de repente ele é cortado por um outro processo, né? Você vê que essas ideias elas se chocam, né? Elas se cruzam, que é exatamente essa renovação do idealismo, que vai acontecer nos anos 60, né? Em geral. 68 que é a marca, né, derradeira, mas assim, nos anos 60 essa coisa já começa a ganhar força. E cujos efeitos só foram de fato consagrados na nossa área, né, de estudos normais 2 décadas depois. Então assim, só que esse é um desenvolvimento, então tem um choque ali, né, de posições teórico-filosóficas, que eu vou voltar a falar isso outras vezes. Mas isso foi um desenvolvimento no exterior. No Brasil foi diferente, né? Nós pulamos um pouco essa etapa do funcionalismo como uma coisa extremamente dominante, né? Quando nascem os estudos nacionais no Brasil, pelas mãos de pessoas como Guerreiro Ramos, Maurício Stratenberg, né? E um pouco depois o Fernando Prestes Mota, que eu vou falar um pouco mais dele aqui, quando isso começou a acontecer, né, vamos dizer assim, já se dava em meio à renovação do idealismo. Então, quando surge esse estudo nacional no Brasil, né, ele já é profundamente influenciado por isso. Esse já foi um objeto de uma fala minha em 2015 a respeito disso, e aqui eu vou evidentemente só apenas pontuar algumas questões fundamentais, né? O que é essa renovação, portanto, aí, que se dá inicialmente no pensamento alemão dos anos 20 e os anos 30 no século 20? E aqui eu vou seguir novamente Lukács, como diz, para mim é um autor fundamental para esse negócio, né? Mas o Lukács não está falando de estudos racionais, né? Eu que estou acompanhando o raciocínio dele para poder, como chave de leitura, para a gente entender o que se passar, né? E aí, seguindo, portanto, o nosso filósofo, essa renovação do idealismo é a tentativa de encontrar uma alternativa entre idealismo e materialismo. Só que é uma tentativa de achar uma terceira via que culmina no idealismo, né? Uma vez que, em suma, não existe um meio termo entre idealismo e materialismo. Esse meio termo não existe, né? Não existe. Mas se tentou buscar esse meio termo, e toda vez que você tentar buscar, ou você para o idealismo ou você para o materialismo. Só para eu não ficar aqui falando esses nomes sem nenhum conteúdo, para dizer assim, de modo bem rasteiro, né, para vocês poderem me acompanhar, não é uma demonização do idealismo, né, como se ele fosse o mal do século ou algo parecido, né? Na verdade, o idealismo tem vários elementos importantíssimos no desenvolvimento do nosso conhecimento científico sobre a realidade, né? Só que aqui eu vou fazer esse aparato aqui de separação, né, porque evidentemente eu estou defendendo a posição do materialismo, né? Isso tem que ficar muito claro, né, a que posição que eu estou, né? O idealismo em geral, não aqui idealismo, né, não é aquela coisa de utopia, não, né? O idealismo aqui é um movimento teórico-filosófico, né, que vai remontando, tem várias tradições, mas a mais forte ela foi constituída na própria Alemanha, né, num prolongamento assim, que é repleto de discordâncias, né, entre Kant e o kantismo, né, e o hegelianismo depois, mas com vias diferentes de desenvolvimento. Aqui eu vou situar só aquilo que eu acho que é fundamental para a gente poder avançar, né? O idealismo, no geral, ele tende à acentuação do pensamento como ponto de arranque da realidade, né? E, em parte, essa realidade, para grande parte desse idealismo, ela é inacessível no seu em si, né, no seu fundamento, na sua essência, é inacessível, né? E supõe nesse idealismo, isso já é uma parte de uma crítica, né, que esse em si das coisas é muito mais do que a propriedade delas e o modo como essas coisas funcionam. Só que eu acho que isso não é, né? Não há nada além disso, né? Não existe uma substância metafísica, sabe? Não é isso, né? A essência das coisas são suas propriedades
e como é que essas coisas se relacionam com as outras coisas, né? Esse é o ponto fundamental, só para a gente desmistificar essa ideia de doencia. E por outro lado, o materialismo ele acentua a objetividade como o arranque, né, verdadeiro, autêntico, inclusive com relação ao próprio pensamento, né? Não haveria pensamento se não fosse objetividade. Mas é óbvio que a subjetividade é importante na medida que ela é vertida em prática, né? Ela altera também a realidade. Mas o ponto preponderante, aquilo que de onde vem os pensamentos? A pergunta é essa, né? Geralmente o idealismo não faz essa pergunta, né? Ele vai afirmar que a realidade deriva do pensamento, né? Ou da nossa interpretação da realidade, ou coisa parecida. O materialismo vai afirmar o contrário, né? De que existe uma objetividade que é independente do pensamento, independente da consciência desses homens. Mas é uma realidade totalmente apreensível, não é totalmente à primeira vista, né, o primeiro contato com ela, mas há uma potência humana em conhecer as coisas, inclusive a essência delas, né? Não está impedido esse conhecimento, né, de partida. O que eu acho que é interessantíssimo, é óbvio que essa potência só vai ser confirmada em condições também objetivas propícias, né, na medida que os objetos estejam desenvolvidos, mas também em condições subjetivas propícias para que esse conhecimento possa, de fato, acontecer. Então, eu estou só separando rapidamente aqui, mas o que é essa renovação do idealismo, portanto? É a tentativa de achar um meio caminho, né, entre o idealismo e o materialismo. E por quê? Né? Não foi porque um belo dia eles amanheceram lá e falaram assim, estou cansado do materialismo e do idealismo, vamos aqui arrumar uma terceira via, né, uma terceira coisa, né? Porque é o seguinte, entre você dizer onde está o arranque, entende? Entre a objetividade e o pensamento, não tem meio termo. Né? Onde está o arranque? Não existe meio termo nisso. Mas veja bem, o que é interessante de observar. Né? Essa renovação do idealismo, ele é o caráter de vários movimentos intelectuais do início do século XX, que, não podendo se posicionar no materialismo daquela época, porque o materialismo, tem que lembrar que, historicamente, ele estava completamente aderido, né, vamos dizer assim, ao movimento revolucionário do século XX, né, o movimento dos trabalhadores e tudo mais, que é um materialismo histórico, né? Aí vem toda essa discussão, não vou aqui discutir se está correto ou não está, né? Aí depois vem a história que cuida desse negócio. Eu estou fazendo, são os fatos, né? O marxismo estava ali, ou o materialismo, no caso aqui também, grudado inteiramente ao movimento dos trabalhadores e ao movimento revolucionário daquela época lá. E, evidentemente, como eu disse, também essa corrente de teóricos inteiras queriam se afastar desses problemas. Não, isso não é comigo. Certo? Não é comigo isso aí, né? Enfim. E do outro lado, o idealismo era muito difícil de ser assumido também, porque já tinha passado assim 300 anos de escrutínio público que já tinha tornado notório os limites do idealismo. Os seus problemas, sua tendência à mistificação, o problema de grudar na teologia e assim por diante. Uma série de outros problemas. Né? Mas era muito difícil, portanto, se assumir idealista e era praticamente impossível se assumir materialista para esses intelectuais. Né? Pois então, aí eles tentam fazer o quê? Vamos achar então aqui um meio do caminho. Né? A gente não é nem materialista, nem idealista, tenta achar aqui e culmina no idealismo. Né? Agora, o que é interessante é que essa marca é muito forte na Alemanha, né? Que a gente tem que lembrar, mas eu queria enfatizar agora para o nosso ponto mais importante, que é a França, e aí sim nas décadas de 50 e 60 do pós-guerra, né? Do século XX. Né? E essa renovação, evidentemente, que ela tem muitas formas, como uma coisa que eu acho que é importante chamar a atenção, né? Que como é que essa renovação do idealismo que começou na Alemanha, ele ganha na França sua forma hipertrofiada, né, exagerada, né, pelas mãos de vários teóricos que vocês conhecem. Né, Foucault é uma hipérbole do Heidegger, nesse sentido. Né. Então na Alemanha se constituiu a renovação do idealismo, na França é uma hipérbole do pensamento alemão. Essa tese não é minha. Essa tese são dois autores franceses muito bons que eu recomendo a leitura. Foi um dos melhores livros que eu li na minha vida, que é o Ferry e o Renaud, um livro chamado Pensamento 68. É muito bom, né? Vale muito a pena. Eles são kantianos, para vocês não ficarem achando que só recomendo leitura, né, das quais eu concordo bem inteiramente. Né? Mas esse movimento, portanto, que se dá na França nos anos 60,
foi profundamente importante para influenciar o movimento estudantil, né, da época, e a intelectualidade dessa época também, com muitos efeitos, inclusive no próprio Brasil, né. Só que assim, há problemas nisso, dessa renovação do idealismo, né? E um dos graves problemas dessa renovação no plano intelectual é a possibilidade de sua degeneração em expressões do irracionalismo, né? Por exemplo, o que é esse irracionalismo aqui? Não vou abrir a discussão, mas só para marcar. O que são expressões desse irracionalismo? Coisas que vocês conhecem muito bem, né? E aparentemente parecem muito críticos, assim, contestador, né? Por exemplo, como a ideia do perspectivismo. Como aparentemente é crítico, né? Você diz assim, não existem verdades absolutas, né? Tudo depende da perspectiva, né? Né, assim, a gente, para eu estar certo, você não precisa estar errado, né? Todos nós aqui podemos, enfim, né? Essas coisas que a gente está acostumado já a ouvir, e isso soa como crítico, né? Indolente, rebelde, né? Não existem verdades. Soa como rebelde. Isso é chamado perspectivismo, né? Claro que eu estou simplificando aqui. Isso na ciência, mas ganha um pouco esses contornos. De modo contemporâneo, por exemplo, o perspectivismo aparece muito nas ideias mais contemporâneas, por exemplo, de lugar de fala, etc. Não vou abrir isso aí, né? Mas tem essas origens, né? O perspectivismo é uma expressão do irracionalismo. Uma outra expressão que eu acho interessantíssima é a recusa da autonomia, da objetividade, né? No irracionalismo ele duvida de que haja uma lógica objetiva das coisas. Por quê? Porque as coisas, na verdade, né, que a gente chama de coisa, o movimento da realidade social, elas são objetos de discurso. O que molda essas coisas são os discursos em disputa, né? Ou seja, não existe necessariamente uma lógica intrínseca dessas coisas, mas apenas lutas de narrativas. Uma linguagem contemporânea, né? Então não existe verdade, existem narrativas, né? Digamos assim. Então ele é uma recusa de que a objetividade tem uma autonomia, tem uma lógica própria, inclusive passível de ser capturada, né? O racionalismo nega essa possibilidade, ele recua, melhor dizendo, não é que ele nega, mas ele recua diante desses problemas, né? Há no irracionalismo também a crítica da técnica em si, que é um outro elemento que eu acho que é importante de chamar a atenção, né? Isso está muito presente no pensamento alemão e francês, né? A crítica à técnica. Então, assim, qual é o problema da humanidade? É a tecnologia que vai nos dominar, que nos domina, a tecnologia, né? Então a técnica é que é o problema. E quando na verdade, né, falta aí exatamente o ponto principal de que não é a técnica, mas são as relações sociais no interior das quais a técnica se desenvolve e cumpre uma função. Então os problemas são as relações sociais e não a técnica. Então também é um traço do irracionalismo. Enfim, existem vários outros aspectos decisivamente caracterizadores dessa tendência ideo-irracionalista. Mas eu vou ficar só com essas aqui porque vão me ajudar agora a iluminar algumas questões que eu acho que são importantes, né? Eu queria sublinhar que que a gente note, né, de um modo muito enfático, que existe uma intransigência, né, indolência dessas expressões ideo-irracionalistas, e elas motivaram muitos intelectuais do mundo afora, né? Mas é interessante, mas há nelas traços de verdade. Isso aqui é importante, né, de dizer, né? Elas não são falsidades absurdas, né? É óbvio que há expressões desse irracionalismo que são reacionários, mas eu não vou falar desses porque não dá para discutir com essa gente, né, com esse tipo de posição. Então eu vou falar só com aqueles que conseguem, não estão propondo a gente voltar para o feudalismo, né? Enfim, né? Vocês entenderam, né? Há neles traços de verdade, ainda que quase sempre postos no plano mais abstrato. Por exemplo, nos anos 60 é muito forte isso. A luta contra o sistema, né? A luta, o antissistema. O que é isso, né? A luta antissistema. O que é sistema? O que é isso, né? Mas até hoje a gente ouve isso, né? A luta antipoder também, né? Não, a luta antipoder, então assim, ninguém sabe dizer muito bem o que é essa questão do poder, do sistema, o que é isso, né? E coisas desse tipo, né? Mas, assim, sobre esses traços de verdade, mas assim, existem traços de verdade de fato, né? Basta, como exemplo, um aspecto muito comum quando se apreende as relações de poder, né, conforme esses autores todos gostam muito, particularmente naquele conceito muito famoso de dominação,
que aparece amplamente nas considerações de uma miríade de movimentos intelectuais, né, entre, por exemplo, frankfurtianos, marxistas, pós-estruturalistas, né? Então, assim, a palavra dominação, né, como para expressar uma realidade, né, objetivo. Né? E aqui, evidentemente, estou falando aqui de um campo agora mais crítico, né, que é onde aparece isso. Só que é um traço de verdade da existência, de fato, a dominação na vida social. Não é? Existe dominação. Negar isso nos tornaria mais aderentes ao pensamento administrativo gerencial, que vai ter que negar isso por tudo quanto é jeito, né? Já que ele faz apologia, tem que negar. Né? Mas é fácil reconhecer que existe dominação nas posições que eu falei agora, né? Nas posições da sociologia, né? Mais críticas e tudo mais. Né? Então, assim, é fato que existe, é um traço de verdade. Existem relações de dominação na sociedade. Isso é um traço de verdade. Né? Não discuto isso. Mas se nós considerarmos como tal, por exemplo, né? Dominação para o Nietzsche, que é o autor principal dos movimentos irracionalistas, e para o próprio Max Weber, que era um leitor do Nietzsche, né? Nós veremos que dominação, e esse ponto é interessantíssimo, né? Ela é idêntica à social. Então, onde quer que haja sociedade, onde quer que haja pessoas vivendo, vai haver necessariamente dominação. Dominação é a essência do social. Só que aí vem exatamente o grande problema. Assim, isso é falso. Né? Isso é falso porque você está introduzindo naquilo que seria universal traços particulares que conhecemos de fato. Então, agora existe dominação. Mas dominação não existiu para todo o passado e para todo o futuro. Né? Isso é uma falsidade. Agora, isso que eu acho que é interessante, né? Esse tipo de traço de verdade, somada a essa indolência, né, que eu estava chamando a atenção, né, essa rebeldia, né, cujo alvo é, via de regra, abstrato, ele assedia a intelectualidade dos intelectuais, né? Ele assedia, porque é charmoso. Entende? Olha como é que é charmoso esse negócio também, assim, isso é uma expressão mais contemporânea, né? Não, precisamos nos enclausurar na nossa subjetividade, porque é mudando a gente por dentro que a gente vai mudar a realidade. Isso tem tudo quanto é canto hoje. Né? Inclusive ganha áreas de espiritualismo. Né? Isso é falso. Se enclausurar dentro de si é loucura, cara. É a loucura. Né? Tornada filosofia. Né? Enfim, então tem umas coisas assim que são interessantes, mas ela assedia a intelectualidade e aparece para essa intelectualidade como a expressão mais acabada de uma autêntica crítica social, mas não é. Então quando o Nietzsche está dizendo o seguinte, olha, que toda sociedade há dominação, isso parece uma crítica social, mas não é. Ele está dizendo que não tem mais nada para a gente fazer, porque qualquer coisa que a gente transforme em realidade, nós estamos perdidos, vamos estar sempre em relações de dominação. Então para que a gente vai transformar? Vamos ficar do jeito que está, que é mais legal. Assim, então, você entende? Isso soa como crítica social, mas não é. É até conservador, se você observar de certo ponto de vista. Né? Mas enfim, aliás, foi por meios muito aproximados que se convenceram inúmeros autores de que Weber é complementar a Marx, por exemplo. Né? Inclusive nos estudos mais isso é muito forte. O que efetivamente dissolve o materialismo no idealismo renovado. Né? Esse tipo de ecletismo é um dos traços também marcantes dessa renovação do idealismo dos anos 60, que vai ter marcas no Brasil muito fortes. Os pensadores mais ligados à administração e aos estudos organizacionais foram em vários aspectos influenciados por essa renovação. Então, assim, como eu já chamei aqui a atenção, né? Guerreiro Ramos, Staudenberg, mas eu queria destacar um autor que não é muito assim tão conhecido quanto Guerreiro Ramos ou até Maurício Staudenberg, mas eu acho que é tão importante quanto, ou até mais, né? Para os estudos organizacionais, que é o Fernando Prestes Mota, que eu já falei, né? Já falei dele em outros momentos aqui no mestrado também. Mas por vários motivos, assim, ele ajudou a constituir a linha de estudos organizacionais da Escola de Administração de São Paulo, que influenciou praticamente tudo que a gente entende de estudos organizacionais no Brasil. Né? Ajudou a fundar a associação toda, a IAMPAD, esse negócio todo, a um ponto tal, essa é uma tese minha, né, que eu sustento, né, que é possível a gente estudar o desenvolvimento dos estudos organizacionais junto com o itinerário do próprio Fernando Prestes Mota. Né? De tamanha é
sabe? Porque ele foi um difusor de teorias, né? Ele foi um cara que... Então, se você estudar o pensamento do Fernando, é como você estudar o desenvolvimento do Instituto Nacional no Brasil, né? Claro que tem diferença, mas tem muitas aproximações. Eu queria chamar a atenção para um livro em particular, né? Chamado Organizações e Poder, que é de 1986. É o nome do livro, Organizações e Poder, né? Que me parece condensar um aspecto que eu acho que é muito importante para o nosso andamento aqui, né? Que é o que ele chama de teoria reflexiva. E eu quero demonstrar para vocês como é que essa teoria reflexiva ela é um sintoma da renovação do idealismo que se dá no Brasil, né? Pois nela se condensa o ecletismo, o perspectivismo, né? Como evidências da renovação com flerte ao irracionalismo, né? E logo de partida, o nosso amigo Mota diz o seguinte, olha, palavras do Mota, né? Esse livro, né, de teoria das organizações reflexiva, que pretendeu analisar a questão da organização do poder a partir de diferentes métodos, considerando suas diferenças e convergências. Isso não deve ser tomado por confusão metodológica, né, dizer. E a teoria reflexiva, segundo Mota, ele tem alguns traços que são interessantes, né? Ele diz o seguinte, ele fala, olha, o que eu pretendo aqui é fazer um certo contraste, né, entre a época que celebra a técnica, veja bem, ele está falando, portanto, ele está falando em 1986, então a época que celebra a técnica, algo na opinião do próprio autor, nocivo às ciências sociais em geral e à teoria das organizações aplicada à empresa, ao Estado e à escola, né? Porque ele diz o seguinte, olha, eu estou aqui para defender o desenvolvimento de uma teoria organizacional reflexiva baseada em uma racionalidade substantiva. Grifem essa expressão, né? Palavra dele. O que eu vejo logo de partida é que é o seguinte, aqui pelo menos nos esclarece, né? A crítica à técnica, né, e não às relações sociais no interior das quais ela opera, e essa conceituação do problema nos parâmetros de tipos de racionalidade são marcas daquela renovação do idealismo, né? Mas calma lá que, né, são marcas ainda tem marcas mais profundas, né? As questões que o Mota apresenta nesse livro eu achei curiosíssimo, assim, porque ele cita longamente Karl Popper, né? Uma questão importante, o Mota diz que é marxista, materialista, marxista, nesse livro aqui em particular. Mas ele cita longamente o Karl Popper e aceita a definição de ciência do Karl Popper. Só que Karl Popper, na sua definição de ciência, jura que o marxismo não é científico. Então, como é que um marxista pode aceitar a definição de ciência de alguém que nega a sua potência científica? É um mistério que eu não consigo entender. Assim, isso para mim é uma contradição, né? Isso é um traço daquilo que eu acho que contradiz o que o Mota pretendia dizer, né? Ao afirmar que não há nenhuma confusão metodológica, eu acho que há sim, nesse ecletismo, né? Só que eu acho que mais profundo ainda do que isso é um outro autor chamado Gareth Morgan. Vocês devem conhecer, o pessoal da administração conhece aquele livro Imagens da Organização, né? Que é um livro muito famoso, que circulou aí e tal, ainda circula, né? Que vale a pena ser lido, né? Mas lá, assim, inclusive na imagem das organizações é isso, né? Assim, o que existe são imagens das organizações. Você pode combinar as imagens, é o perspectivismo, mas veja bem. Sob a influência desse Gareth Morgan, eu queria compartilhar com vocês a passagem que o Mota cita aqui, que eu acho que é importante. Ele diz assim, olha, o Mota. A reflexão implica a disposição de examinar marcos teóricos diversos de modo a descobrir seus pontos comuns e suas divergências de uma perspectiva construtiva. Só que essa perspectiva construtiva, o Mota não explica o que é, não explicita o que é essa perspectiva construtiva e nem os critérios dessa comparação. Então, mas você compara essas teorias com base em quê? Qual é o critério, né? E isso, segundo Mota, nessa comparação, né, vamos dizer assim, diz ele, olha, isso tem levado vários teóricos organizacionais a abandonarem velhas e desgastadas ortodoxias. O que eu acho que, em parte, ele tem razão quando ele afirma, ele faz uma advertência, né, de que isso também se aplica ao chamado materialismo histórico rígido, palavras do próprio Mota.
incapaz de ser refletido e confrontado com os dados de realidade. Só que aí eu acho interessante na continuidade o que o Mota começa a tentar demonstrar, né? Que é possível construir uma teoria crítica das organizações, né? Que é ao mesmo tempo uma teoria reflexiva. Então vai grudando essas duas coisas, crítica e reflexiva. Aí o autor faz a referência direta ao Morgan, só que agora eu acho que é muito mais decisivo para os nossos problemas. Eu queria que vocês observassem isso para vocês verem como eu estou tentando dar provas, né, do que eu estou argumentando e não dizendo só porque eu acho. Eu vejo aqui claramente um perspectivismo que é uma marca dessa renovação do idealismo com flerte, com o racionalismo, com a volta de como já disse, né? O Mota diz o seguinte, e citando o Morgan no meio, então o Mota está aceitando e citando o Morgan no meio, diz o seguinte: uma teoria crítica das organizações reconhece que a objetividade é mais um aspecto do observador do que do objeto estudado. E que todo conhecimento do mundo é, em algum grau, um conhecimento socialmente construído. Assim, complementa o próprio Mota, a teoria jamais é a realidade, mas nossa teoria da realidade. O Mota ele pretende confrontar essa teoria reflexiva ou teoria crítica, né, aquela ciência inerente à época que celebra a técnica, que serve à justificação, palavras dele mesmo, né, de determinado tipo de ordenação social voltada para a produtividade e lucro. Então, ele está definindo uma teoria crítica contra essa sociedade, essa ordenação social, só que ao mesmo tempo dizendo que a verdade das coisas depende mais do observador do que das coisas mesmas. Enfim, né? Eu acho interessante isso. O status quo ele é identificado, né? E é indolentemente confrontado, né? Não, fazer a crítica a determinado tipo de ordenação social voltada para a produtividade e lucro. Então parece ali aquela afronta, uma indolência, né? Só que é uma posição, entretanto, que imputa a objetividade das coisas ao observador, servindo novamente de marcação das influências problemáticas daquela renovação que eu já comentei, né? Esse ponto ele é decisivo, porque demonstra como a renovação suga as aquisições do materialismo, né, como, por exemplo, a preponderância da objetividade, para o campo do idealismo, sugerindo ao final o perspectivismo como uma autêntica teoria crítica. Mas não é. Por quê? Precisamos assumir que o perspectivismo ele é a recusa da razão. É uma recusa da razão, dizendo que nós somos impotentes em conhecer e o que existem são perspectivas. Isso é uma recusa da razão. E olha o tempo presente que a gente vive, se não é isso que está acontecendo, né? É uma recusa clara da razão. Claríssima. Eu vejo isso, me desculpe introduzir isso aqui no meio do assunto aqui, mas me desculpe também, já estou passando um pouco do meu tempo aqui, eu vou dar uma acelerada, eu juro. O ministro das Relações Exteriores, né, dizendo que a história está aberta a interpretações. Eu concordo que a gente pode ter ideias divergentes, né, sobre a realidade, mas a gente não pode fantasiar sobre ela, né? Certo? Então, assim, tão facilmente nazismo vira de esquerda, sabe essas coisas? Assim, isso é uma recusa da razão. O que a gente está vivendo agora, inclusive, é exatamente isso, né? Eu acho que o perspectivismo ele é acientífico, ele é anticientífico, né? Ele é recusa da possibilidade de conhecer. Em suma, eu acho que é curioso como é que o próprio autor que se diz materialista, né, e aceita esse perspectivismo. Esse é um enigma que para mim não tem solução, a não ser se você entender que isso é um flagelo do ecletismo. Você junta um monte de coisa, acha que fica bonito, é muito bonito, né? Você vai juntando aqui um monte de coisa, e aí você começa a incorrer nessas coisas assim. Ok, com relação à reação ao positivismo a partir do 1980, eu acho também importante de frisar alguns pontos, né? Mas aqui eu também vou ficar assim, extremamente centrado em alguns argumentos só para não me delongar, né? E todo mundo, assim, em geral conhece o positivismo, né? Mas o positivismo também é outro malvadão, né? Assim, ele também não é o demônio, né? E existem vários positivismos, inclusive, né?
Mas existem aqui algumas marcas, algumas poucas que eu vou chamar a atenção, só muito mais às vezes por efeito das posições positivistas, né? Enfim, o que eu queria chamar a atenção aqui, né? Que o positivismo ele tem uma tendência de deixar de lado, né, a atividade da ciência como meio para a descoberta de novas verdades, né? Ele passa a afirmar as coisas que existem e deixa de ser um meio, né, de inquirir as coisas, né? E torna-se tendencialmente uma sustentação da praxis no sentido mais imediato, quer dizer, da manipulação dos fatos que interessam aos homens da prática, permanecendo aí, portanto, sob o domínio desses interesses, né? As contradições e os antagonismos no positivismo é interessantíssimo, né? Ele se dissolve no método, né? Porque é importante debater o método. Então não há contradições da realidade, ou problemas sociais, o problema é um problema do ordenamento metodológico, né? E as consequências mais imediatas disso são abstrações, enfim, superficiais, né? E às vezes reificadoras. Daí certas tendências muito claramente matematizadoras, né, em razão dessa homogeneização metodológica. Então o positivismo ele também tem essa tendência claramente quantitativa, né, vamos dizer assim. E o combate a esse positivismo ocorrerá em muitas áreas do conhecimento, inclusive na administração e nos estudos organizacionais. Pode dar, por favor. Esse combate se configurou muito claramente a partir de uma ascensão, né, por assim dizer, das humanidades na década de 60, né, em estreita relação com aquela renovação do idealismo, aquela luta antissistema, né, ela não se deu sem traços de uma crítica aguda ao racionalismo do próprio sistema identificado, né. O positivismo encarnou para essas humanidades o próprio racionalismo do sistema e não passou ileso, né, as críticas ao caráter pragmático, manipulatório. A propósito da crítica ao racionalismo do positivismo, que é um racionalismo formal, né, matematizador, né, estendeu-se a crítica para várias expressões do racionalismo, condenando a razão em si. Esse é o ponto, né? Ou seja, a propósito de fazer uma crítica do chamado racionalismo positivista ou formal, o humanismo trocou o sinal, né? Enfim, né? Começou a criticar toda a razão. Então, veja bem, tanto é que filosoficamente vão começar a argumentar que a culpa do nazismo, a razão do nazismo, por exemplo, está na razão, no desenvolvimento da razão, da técnica, da tecnologia. Isso é uma coisa absurda, né? Quando, na verdade, a gênese, a raiz do nazismo estão lá no romantismo alemão, né, que é uma outra coisa, que inclusive odiava um pouco, certamente, de certa forma, a própria técnica, mas isso é outro rumo, né, da conversa. Agora, isso é curiosíssimo, né? Então assim, passa a condenar a razão em si. O que não ficou muito claro, né, é que o racionalismo do positivismo ele é falso porque ele é reificador, redutor, superficial, né? E ao proceder uma crítica ao racionalismo do positivismo sem colocar devidamente o racionalismo em seu fundamento materialista, a renovação do idealismo teve que assumir a forma do irracionalismo ou ao menos flertar com ele de modos variados, exatamente procurar se entrincheirar nas valas do perspectivismo como alternativa ao inimigo identificado. Daí as tendências, né, presentes nessa renovação de se encaminhar abstrações arbitrárias de conteúdo indeterminado como sistema, sujeito, emancipação do sujeito. Ninguém nem sabe o que é isso direito. Conflito entre indivíduo e sociedade, como se indivíduo e sociedade fossem dois entes diferentes e opostos uns ao outro, né? Enfim, que são as marcas dessas tendências e outras dualidades que vão marcar essa coisa das ciências humanas, né, dos desenvolvimento das ciências humanas. E eu queria exemplificar isso com relação a um autor que eu acho que volto a dizer, no doutor Fernando Prestes Mota. Ele tem um artigo de 1993 chamado A Questão da Formação do Administrador. Aí eu quero só demonstrar como é que ele era um entusiasta do humanismo, né, dessa renovação do idealismo que estava vindo ali. Ele diz o seguinte: para a formação dos chamados administradores políticos, como ele denominou,
orientados para a transformação social. É isso que vocês estão ouvindo. Né? Então é formar administradores políticos para a transformação social. Isso é, né? Isso é indolente, né? Assim, é crítico, indolente, né? Eu também acho, não estou discordando não. Veja bem como é que ele considera a questão. Palavras dele. Inicialmente, as chamadas ciências humanas tinham mais a vocação instrumental para o estudo das áreas funcionais, né? Funcionais assim, marketing, RH, finanças, né? Do que a vocação crítica necessária à compreensão e à avaliação da realidade. Uma mudança importantíssima ocorreu na esteira da crise de 1968, quando a segunda visão passou a prevalecer. Então ele é entusiasta dessa visão das ciências humanas, né? Só que essa conversão das humanidades para o Mota, né, surge como uma alternativa àqueles problemas identificados, né, do domínio do positivismo. Por baixo dessa ideia de funcional, né, tal, é a ideia do positivismo, porque na verdade o positivismo e o funcionalismo viraram irmãos siameses dessa crítica que vem da administração dos estudos organizacionais. Só que o problema todo é que o Mota não revela para o leitor, né, que a introdução das humanidades nos currículos da formação de administradores atendia a demandas fáticas do mundo empresarial. Não era para tornar seres humanos críticos e questionadores e sei lá o quê. É porque demandava que os caras tivessem noção de história. Como é que os caras vão tomar decisões econômicas sem noção de história? Né? Hoje aqui na administração, em outros lugares também, a gente de vez em quando está tendo esse debate de novo. Recentemente estão querendo arrancar sociologia, história, filosofia, tudo da formação do ensino médio. Na administração, isso é interessante, né? Começaram a introduzir esses assuntos porque começaram a ver que os caras tinham que ter isso para tomar decisões em benefício econômico da empresa. Então não é uma questão de transformação social, né? E quem defende essa tese é uma professora muito interessante que eu recomendo quem quiser ler, que é a professora Covre, um livro de 1981 chamado A Formação e a Ideologia do Administrador de Empresa, né? Então, assim, aparece em Mota uma convicção de que as ciências humanas poderiam fazer frente ao positivismo identificado sob a capa da vocação instrumental, né? E aí, que tipo de resultado que isso produziu? Isso é um ponto que eu acho que é curiosíssimo, né? E aqui, novamente, começa a aparecer o vício como virtude, né? Em particular, no Brasil, isso aqui é um ponto que eu queria destacar assim, com muita ênfase, né? Acabou se estabelecendo uma oposição entre pesquisa quantitativa e pesquisa qualitativa. Isso dos anos 80 em diante, né? Que é exatamente a luta contra o positivismo produziu isso. Porque identificavam no positivismo a matematização, né? Então o positivismo é essa matematização e tal, então recusamos isso, a ponto inclusive dos eventos de estudos no Brasil ser apresentado como virtude o fato de que nessa nossa área só há pesquisas qualitativas. Eu acho isso um vício. O problema não é a matematização em si. O problema não são os números. Como é que você vai investigar os problemas da realidade se você a priori já determina os meios de compreendê-lo? Se você já disse que não vai compreender os objetos por outros meios senão estes, senão por mediação da consciência dos agentes, né? Como? Isso aqui eu acho, isso aqui para mim é uma das coisas assim absurdamente mais sérias que tem, né? Você já dizer de partida, portanto, que os estudos nacionais estão fadados a conhecer apenas a realidade, de modo apenas algumas facetas, aquelas que podem ser contadas por agentes, né? Textualidades e assim por diante. Eu acho isso aqui assim, é uma coisa absurda isso aí, né? Como é que você vai investigar o complexo econômico, de coisas do complexo econômico? Então você vai dizer que não pode estudar, né? Você vai perguntar para o cara assim, por exemplo, imagina, eu não quero estudar aqui o processo de acumulação. Aí você vai lá, vai passando um monte de empresa, como é que é a acumulação? Assim, ou seja, tem elementos que são objetivos, a gente tem que aprendê-los como tais, né? Então quer dizer que pelo fato dos agentes econômicos não poderem elaborar, você jamais vai pesquisar, porque você recusa a matematização a priori. Isso para mim, isso é o fim da picada, né? Isso é um vício extremo, assim, que eu acho que a gente tinha que combater, né? Então, assim, em termos, para encaminhar minha conclusão, que eu já passei do prazo que a gente combinou, somado os pontos
aqui, né, dessa aglutinação das ciências parcelares, o fundamento dos estudos nacionais no perspectivismo, sob influência da renovação e a reação ao positivismo, né, a crise permanente dos estudos nacionais ganha algum contorno, dá para explorar mais, né? A cisão entre problemas sociais e a dinâmica econômica torna míope, e por outro lado, aquele perspectivismo flagela qualquer possibilidade de fundamentação minimamente razoável, porque o critério é subjetivo, da nossa teoria. Então é a minha teoria, a sua teoria, que é para nós. Não é para nós, cara. Enfim. E, portanto, o critério não é a realidade objetiva, concreta objetiva. Esse é o critério, né? Verdadeiro, autêntico da ciência, científico, né? Considere ainda como fica cientificamente limitado quando se assume que a objetividade em si resulta da produção discursiva, recusando as possibilidades métricas necessárias a determinados objetos. Aí que a ciência morreu de vez, né? Então, assim, eu posso dar nomes aos bois agora também, né? O pós-modernismo é isso, essa recusa da objetividade, é a recusa da ciência. Eu vi gente defendendo que ciência é opressão. Então que a ciência é uma coisa que só oprime. Nós estamos perdidos então, né? Vamos começar a fazer o que agora? Jogar milho para o alto, dependendo do jeito que cair, a gente vai ver. Assim, né? É um negócio que realmente é um momento muito complicado. E essa posição passou por muito tempo como a crítica social. E está produzindo, e está ajudando a produzir isso que a gente está vivendo, inclusive. Certo? Não pense que não tem responsabilidade, porque tem. Né? E dado que o esforço científico é lastreado, ao menos pelo ímpeto de determinação daquilo que é e de como funciona, cabe pontuar a alternativa pela crítica da economia política, que, na minha opinião, eu vou defender isso, né, é capaz de fornecer, enfim, uma base racional. Né? E que base racional é esta que a crítica da economia política fornece? Eu arrisco aqui a dizer que a base racional, para algumas pessoas vai soar, eu tenho aqui, eu imagino que não, mas em outros lugares certamente soaria como algo extremamente, vamos dizer assim, provocativo, né? Mas eu tenho aqui comigo, eu vou arriscar que a base racional é dada pela economia compreendida fora dos limites do racionalismo formal. Né? Trata-se da base como ponto de partida irrevogável. Né? Em linhas gerais, eu posso listar algumas questões que vale a pena frisar. Claro que eu não vou conseguir abrir todas elas, mas eu não queria deixar de pelo menos citá-las. Né? A histórica contradição interna da mercadoria entre valor de uso como pressuposto e valor que domina a produção social. A contradição, portanto, entre processo de trabalho e de valorização como condição do antagonismo de classe em fundamento. Esse é um ponto de partida irrevogável, né? Para a gente estudar organizações. 2. A lógica expansiva do valor que se assenta sobre essa contradição e implica as mudanças técnico-organizacionais. Né? 3. As limitações objetivas dessa expansão, incluindo, obviamente, a efetivação das tendências e contratendências internas do sistema econômico, que potencialmente culminam em crises de variados tipos e extensões. 4. A atuação econômico-política como respostas em condições variadas dos agentes, entre os quais devemos incluir as personificações diretas e indiretas do capital e do trabalho, né? Portanto, aqui falando de gestores econômicos do capital, gestores políticos do capital e trabalhador coletivo e suas várias frações. E 5, por fim, mas não menos importante, muito pelo contrário, as consequências sociais, ambientais e mesmo organizacionais, e como as próprias organizações afetam esse conjunto de problemas. Né? Então, assim, esses 5 elementos aqui que são bases, eu acho que ele formaria uma base de partida para a gente estudar as organizações numa crítica da economia política. Mas isso ainda não é totalmente suficiente para fazer o desfecho. Eu queria fazer só uma síntese, né, de que é possível, de fato, os estudos racionais serem feitos sobre essa base racional, e como é que é possível a gente tirar dessa base contramedidas aquelas chaves de análise que eu vinha fazendo. Né? Então, assim, para cada coisa, naquela divisão no trabalho, né?
a renovação do idealismo e o problema da reação ao positivismo, eu acho que na crise da economia política essas questões já estavam resolvidas, e muito bem resolvidas, né? Primeiro, com relação às ciências parcelares. A crítica da economia política, ela integra necessariamente os complexos da realidade. E, por isso, jamais separa os problemas sociais da dinâmica econômica. Ao contrário, né, o movimento do capital como força social se dá exatamente por meio das suas contradições, o que inclui a acumulação, o pauperismo, as crises, etc., né? Então, portanto, história, sociologia e economia formam um conjunto necessariamente integrado para desvendar as interconexões do desenvolvimento social. É nessas condições que um universalismo real é possível. Com relação ao perspectivismo, na crítica da economia política, as aquisições dos autores são retidas também, né? Então não é que a gente fica lendo só Marx, né? Lê tudo, evidentemente, né? Só que é o seguinte, a gente retém as aquisições desses autores, mas não para realizar combinações teóricas sem critério, né? De fato, retemos aquilo que corresponde à objetividade, porque o critério último é isso, é a objetividade, né? É ela que é nosso critério de verdade, né? O critério articulador, portanto, é a própria realidade das coisas, e evita-se, assim, a potencial confusão de um ecletismo. Também nesse sentido, reconhece-se a existência da lógica das coisas nelas mesmas, independente da consciência do pesquisador. Logo, trata-se de reproduzir pelo pensamento o movimento objetivo. A teoria, portanto, não é nossa teoria. Não tem arranque na subjetividade pura e simples, mas na submissão da consciência ao objeto de investigação, né? Revela-se o absurdo de que a objetividade seria mais um aspecto do observador do que do objeto estudado. Assim, o papel ativo do pesquisador não está em imputar sua subjetividade à coisa. O papel ativo está em extrair dessas coisas suas propriedades, né, seus nexos, desenvolvimento, mudança e, eventualmente, sua extinção, né? Existe, portanto, uma verdade do objeto que não varia conforme a perspectiva. E, sim, existe a possibilidade da retidão e do erro, né? Não há lugar para a possibilidade de que todas as perspectivas sejam virtualmente verdadeiras. O perspectivismo ele é tão falso quanto o racionalismo formal. E para finalizar, a determinação do método pelo objeto, que é esse problema de você fazer escolhas a priori de qualitativa, quantitativa, né? A crítica da economia política sustenta na minha opinião, né, algumas pessoas vão achar isso horroroso que eu vou falar aqui, mas é um racionalismo não reificador. Há um racionalismo, né? É a razão. A gente não tem outro para onde fugir, né? É a defesa da razão. Engraçado que a gente tem que ficar falando isso no século XXI, né? É a defesa da razão. A inquirição do objeto exige o reconhecimento de que os modos de conhecê-lo estão inscritos no campo dos possíveis. Ou seja, é possível compreender essas coisas, mas quem vai dizer o modo de conhecer são as próprias coisas, né? Portanto, não fixa a consciência dos agentes, né, as textualidades, etc., como únicas ou prioritárias facetas a serem desveladas. O comportamento e variação quantitativa também são de extrema importância, né? Portanto, o que determina de fato tais modalidades é o próprio objeto. Eu queria só mencionar o próprio Marx como exemplo, né, para não ir muito longe, porque eu acho que isso é fantástico. Como é que ele estuda a acumulação? Estatística. Acumulação do capital, né, pauperismo e tal, número de pobres, estatística. Ele chegou a mandar também, como é que ele estudou as condições de trabalho na Inglaterra? Ele mandou questionário pelo correio. Mandou questionário. Como é que ele vai fazer? Vai em todas as fábricas ver como é que é? Tipo aquele empirismo inglês empedernido, né? Não, vou em todas para poder chegar a uma conclusão. Você vai passar a sua vida inteira e não vai chegar à conclusão, né? Quando você terminar a última, a primeira já mudou, sei lá, enfim, né? Então, ele mandou questionário. Né? O pessoal vai responder. Ninguém respondeu, mas mandou, né? Ninguém pode dizer que ele não apostaria nessa possibilidade. E outra coisa interessante, como é que ele estuda a mercadoria, né? O que é a mercadoria? Você não consegue estudar a mercadoria com estatística, consegue? Talvez parte dela, né? Não, a mercadoria vendeu mais, vendeu menos,
produziu mais daquilo, menos daquilo outro, você consegue gerar uma estatística ali, quem comprou daquilo ali e tal, mas o que é mercadoria? E você não consegue fazer isso também perguntando para as pessoas, né? Imagina, vou fazer aqui uma enquete, o que é mercadoria? Ah, então, 60% das pessoas disseram que o juiz Sérgio Moro infringiu a regra, então isso infringiu. Né? Então, isso, não, porque os agentes acham alguma coisa, não é porque as coisas são, certo? Né? Então, assim, eu acho brilhante no Marx, se vocês lerem o capítulo 1, né, esse é o convite também, né, de ver o que é o estudo de fazer um tipo de pergunta como essa, né, o que é a mercadoria. Né? E pela força das abstrações, conseguir responder o que é mercadoria pela extração das determinações essenciais do que é mercadoria, mas não só dela, mas dela na relação com outras mercadorias, o que é tão importante quanto. Né? Não só os elementos que compõem a mercadoria, mas também como ela se relaciona com outras mercadorias, que responde a primeira pergunta de o que é mercadoria. Né? Mas enfim, em suma, né, que eu queria, para fechar aqui, né, o problema, portanto, não são os números. Né? O racionalismo não está nos números, o racionalismo não está na cognição, embora a cognição seja importante. O racionalismo está nas coisas mesmas, né? E extraindo delas é que a gente consegue fazer o trabalho científico. Vamos passar imediatamente, portanto, para a segunda fala, que já faz, me desculpem exagerar um pouco no tempo aqui, e a gente vai emendando os assuntos. A fala do Tiago vai voltar na questão da economia política, e o Leandro vai abrir a discussão também com os brasileiros, né, que eu já comentei alguns deles aqui, então vai se alimentar aí das questões já colocadas. Deixa eu dar um copo da minha frente.